Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai assistir essa live depois que eu baixar. Já chegamos do culto, já ceiamos aqui como família, né? Fizemos um lanche e agora estou bem melhor, graças a Deus. Quando deu umas 6, 5:30 da tarde, 6 horas, deu uma baqueada assim. Mas o Senhor me renovou. Eu não me abati, eu fui pro culto. O Senhor me renovou. Glória a Deus. Repleto de significado. É o tema hoje, esqueci de botar aí. Repleto de significado. Eita, que eu tô flopada. Ô TikTok, me libera aí, né? Por que eu tô flopada, TikTok? Porque eu tô falando umas verdades? Libera aí. Libera aí. Não entrou uma viva alma na live? Impossível. Impossível. Mas tudo bem. Vai entrar quem precisa entrar. Repleto de significado. E a gente vai ler Colossenses 1, do 3 ao 12. Repleto de significado. O que será que vai vir nesse devocional, gente? Que bênção. Tessalonicenses, Colossenses. 1, do 3 ao 12. Diz o seguinte, Colossenses 1, do 3 ao 12. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia! Então, o tema hoje é repleto de significado e o versículo de destaque é o versículo 10 de Colossenses 1, que diz: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Enquanto preparava-me para a fala que faria no enterro de mamãe, orei pedindo as palavras certas para descrever os seus anos do hífen, aqueles entre o seu nascimento e a morte. Refleti sobre os momentos bons e não tão bons em nossos relacionamentos. Louvei a Deus pelo dia em que minha mãe aceitou Jesus como seu Salvador após vê-lo transformar minha vida. Agradeci a Ele por nos ajudar a amadurecer juntas na fé e por aqueles que compartilharam sobre como ela os encorajou e orou por eles, enquanto os enchia de bondade. Minha mãe, imperfeita,
tinha um hífen repleto de significados, uma vida bem vivida para Jesus. Nenhum cristão é perfeito. No entanto, o Espírito pode nos capacitar a vivermos de modo a sempre honrar e agradar o Senhor. Segundo Paulo, a igreja de Colossos era conhecida pela sua fé e amor. O Espírito Santo deu-lhes sabedoria e entendimento e os capacitou para dar frutos em toda boa obra, crescendo em sabedoria divina, como está lá no versículo 9 e 10. Ao orar por eles e elogiá-los, Paulo proclamou o nome de Jesus, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Versículo 14. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, nós também crescemos no conhecimento de Deus, no amor a Ele e às pessoas, Espalhamos o Evangelho e usufruímos de um hífen significativo, uma vida bem vivida para Jesus. Quais devem ser as qualidades de alguém que viveu e serviu a Cristo? Quais devem ser as qualidades de alguém? Oi, Ana Milena, tudo bem? Oi, Kátia. Quais devem ser as qualidades de alguém que viveu e serviu a Cristo, né? Aqui conta uma história de uma senhora que faleceu, a mãe, né, dessa pessoa. E ela estava ali preparando um discurso para falar ali naquele momento do culto fúnebre, né? Para a mãe. Outro dia eu comentei aqui que antes de vir embora, estavam morrendo muitos irmãos no ano passado, lá na igreja. No ano passado. E o quanto era bonito, né? No momento do culto fúnebre, ouvir as pessoas falando do que aquela pessoa significava para a vida delas, do que aquela pessoa que estava ali naquele caixão foi usada para levar Jesus Cristo para a vida daquelas pessoas. Uma coisa linda de se ver, sabe? É um legado, você vê que a pessoa cumpriu mesmo, sabe? O papel dela. E que várias pessoas foram alcançadas para Cristo mediante a vida daquela pessoa, da paciência, do cuidado, da atenção, né? E que a gente possa ser assim. Que a gente possa construir. A gente às vezes não começa muito bem. Meu marido hoje pregava lá e ele estava falando. O importante não é se a gente começou bem, é se a gente termina bem. Ele estava falando de relacionamento, do nosso casamento, porque entre 20, quase 21 anos de casado, a gente já viveu vários altos e baixos, já tiveram várias conversas sobre o divórcio, sobre tudo na vida. Mas o que prevaleceu foi o amor, a consideração, o entendimento de propósito, né? Isso é real em toda a vida de casal. E a gente estava falando que o mais importante não é como as coisas começam, e nem o meio, é como elas vão terminar, sabe? E se a gente está evoluindo, se a gente está crescendo, se a gente está se permitindo olhar para dentro de si mesmo e mudar o tempo inteiro para melhor, para agradar a Deus, então a gente, obviamente, vamos evoluir, vamos finalizar a nossa missão da melhor forma possível. Isso é de extrema importância, né? Então, esse texto aqui está falando sobre repleto de significado. A gente tem que ser repleto de significado
para a nossa vida, para o nosso eu. Temos que ser repletos. Tem que ter um significado a nossa existência. Quando a gente partir, o que vão falar de nós? Que a gente foi um servo fiel, que a gente realmente vivia o que a gente prega, o que a gente fala. Meu marido hoje falava que a gente teve um debate, um embate aqui cedo com Ezequiel, uma questão de correção, né? E de ensinamento. E ele falava, não adianta eu muito falar, isso daí não é importante. O importante é o que eu faço, não é o que eu falo. É se eu falo daquilo que eu faço. Porque que adianta ser cheio de conhecimento, de argumentos, mas ser um hipócrita? Meu marido falou isso e falou hoje no culto. Então, a gente não pode ser hipócritas. A gente precisa, de fato, viver o que a gente fala. Viver o que a gente fala. O que a gente tem visto muito por aí é o quê? As pessoas são muito boas de conhecimento. É por isso que a palavra de Deus ainda fala. Eu não lembro onde está o texto. Que a letra mata, mas o espírito vivifica. E como é que a gente se enche do espírito? Como? Buscando, se consagrando, se santificando, lendo as palavras sagradas que é inspirada por Deus, né? Fazendo tudo isso. Agora, se a gente se alimenta de outras coisas, das coisas desse mundo o tempo inteiro, a gente vai ter o que no espírito? Nós somos seres trinos. Corpo, alma e espírito, assim como o Pai é. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa estar em equilíbrio, corpo, alma e espírito. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Precisa estar limpo, adornado, precisa estar bem cuidado, né? Não esteticamente falando, mas o que você come? Quais são os seus alimentos? Né? Como você trata o seu corpo? Você se vulgariza? Você tem necessidade de mostrar o corpo para o outro? Para se sentir um pouco melhor? Então sua identidade ainda está deturpada. Há uma carência que se está tentando suprir com essas coisas, né? Nós somos alma, somos emoção, mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então a gente precisa entregar as nossas emoções ao poder do Espírito Santo com domínio próprio, longanimidade, paciência, amor. E precisamos, né, cuidar do espírito, que é o religare com Deus, a conexão com Deus. Porque somos trinos, corpo, alma e espírito. Então tem que ter um equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o que o texto diz, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que viveis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que é que a gente renova a mente? A mente tem a ver aqui, ó, com o coração, o intelecto da alma. Porque tudo que a gente sente, primeiro a gente visualizou aqui, a gente sente e a gente age. É ou não é? Aqui, agiu, né? Então a gente tem que ter um filtro aqui, porque o coração é enganoso. Então a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que ter esse filtro. E esse filtro vem do Espírito Santo, que vai dizer, olha, não é por esse caminho, olha, tá errado, né? Então que a gente possa levar essa reflexão e mais uma vez aqui
Quais devem ser as qualidades de alguém que viveu e serviu a Cristo? Pensa aí quais devem ser essas qualidades. Para pensar se você tem essas qualidades. O que vão falar de você no dia que você partir, né? E eu quero abrir agora para as orações. Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aí rapidinho. Eu vou estar orando por todos que entraram na live, nem que por um segundo. Graças a Deus, gente, eu tô bem melhor, né? Quando deu 6 e pouca da tarde, hoje eu fiquei meio baqueada, mas tomei um banho bem quente e ali eu expeli várias secreções, tanto pelo nariz, pela garganta. Até fiquei meio assustada, né, pela cor esquisito, mas glória a Deus, tô melhor. Vou tomar um xaropinho, vou tomar um resfenol, vou tomar própolis, vou tomar um chá de erva doce antes de dormir, né? E amanhã eu vou acordar melhor ainda em nome de Jesus, né? Hoje eu senti um pouco de falta de ar, tive que usar minha bombinha, não gosto, né? Mas vou ter que usar, né? Não tem jeito. Eu tenho bronquite asmática, alérgica emocional e já há muitos anos que eu não tinha, mas depois que eu tomei a segunda picadinha da vacina, acordou a bichinha da bronquite asmática alérgica emocional. Então ando com a bombinha, uma na cabeceira da cama e uma na bolsa, né? Fazer o quê? Glória a Deus, que é somente isso. Então oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito. Ó Deus, traz a paz que excede todo entendimento sobre a vida e sobre o lar de cada pessoa aqui representada, das pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo. Alcança seus lares com a unidade, com a comunhão, com a paz que excede todo entendimento, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, em nome de Jesus, toma aqueles que têm sofrido de ansiedade, de insônia, de depressão, que a confiança deles possa estar no Senhor. Ó Deus, nos dê uma noite reparadora de sono. Sê com aqueles, Senhor, que sofreram ontem com essas ventanias que teve lá no Rio de Janeiro. Guarda eles, porque está em alerta ainda, Senhor. Lá em Maricá ainda está em alerta. Podem haver fortes ventos novamente. A metade da cidade está sem luz. Oh, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor, do Teu povo, Jesus. Oh, Jesus, entra com providência. A Tua palavra diz que Seu povo, que chama pelo Seu nome, humilhar e orar, que o Senhor sarará a terra. Oh, Jesus, sara a nossa terra. Sara a nossa terra, Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha tomar, Senhor, cada um que ficou até agora nesta live, Pai. E abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo no coração. Se Deus quiser, e até amanhã. Eu vou já baixar essa live e vou postar lá no meu perfil. Então, se você gostou do conteúdo, entra lá no meu perfil. Tem muitas outras lives lá de vários temas super legais e um pouquinho da nossa vida aqui na roça. Que Deus abençoe. Beijão, boa noite.